O fundamento invisível, que sustenta tudo. Quando Jesus contou a parábola dos dois construtores, ele não estava apenas ensinando sobre casas, estava revelando uma verdade profunda sobre nossas vidas. Em Mateus 7, 24-27, ele fala de dois homens, um sábio, que constrói sua casa sobre a rocha, e um tolo, que constrói sobre a areia. À primeira vista, as casas podem parecer semelhantes. Talvez tenham o mesmo tamanho, a mesma cor, os mesmos móveis. Mas o que ninguém vê, o alicerce, é o que realmente determinará o destino de cada uma. O fundamento é invisível aos olhos, mas vital. Assim é com a vida espiritual. Muitos vivem uma fé aparente, uma religiosidade de superfície, mas sem uma base verdadeira na obediência à palavra de Deus. A casa sobre a rocha não representa alguém perfeito, mas alguém prudente, menos alguém que ouve e pratica as palavras de Jesus. Já a casa sobre a areia simboliza aquele que ouve, talvez até conheça as Escrituras, mas não se compromete a viver segundo elas. É o tipo de pessoa que frequenta igrejas, conhece versículos, mas continua decidindo sozinho, ignorando os princípios divinos quando são inconvenientes. A diferença entre o sábio e o tolo não é o quanto sabem, mas o quanto obedecem. O sábio teme ao Senhor e ajusta a sua vida à vontade dele. O tolo apenas ouve e segue sua própria lógica. O que você está construindo e sobre o quê? 2. A tempestade revela o que o tempo esconde, enquanto o tempo está bom. Ambas as casas permanecem de pé. A areia e a rocha parecem suportar igualmente. Mas então vem a tempestade. Jesus fala de chuvas, ventos e enchentes. E todos esses símbolos representam os momentos de crise, dor, provações, perdas e tribulações da vida. Ninguém escapa das tempestades, nem o justo, nem o ímpio. Mas há uma diferença gritante entre como elas afetam os que estão firmados na rocha e os que estão apoiados na areia. A tempestade não constrói nem destrói, ela revela. Quando os ventos sopram, eles expõem o tipo de fé que cultivamos em segredo. O sábio que construiu sobre a rocha pode até balançar, mas permanece. Já o tolo, que viveu na aparência, desaba completamente. Jesus diz: grande foi a sua queda. E essa expressão não fala apenas de um tropeço, mas de uma ruína completa. Isso pode ser uma família que se desintegra, uma fé que não resiste ao sofrimento, um casamento sem base espiritual, ou até uma vida que se perde por completo. Deus não nos promete ausência de tempestades, mas firmeza em meio a elas, se sua fé depende do clima ao redor. Se você é fiel só quando tudo vai bem menos, então seu fundamento é a areia. Mas se você permanece obediente mesmo nos ventos contrários, então você está sobre a rocha, que é Cristo. O teste não está no tempo de bonança, mas nos dias de chuva. 3. Ouvir não é o mesmo que obedecer. Jesus foi direto. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. É aí que está a chave. Muitos hoje vivem enganados, achando que ouvir pregações, cantar louvores, ou até ler a Bíblia ocasionalmente é suficiente. Mas a parábola não faz distinção entre quem ouviu ou não. Ambos ouviram. O problema não está na ausência de informação, mas na ausência de prática. Há uma diferença abismal entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento incha, mas a sabedoria edifica. O tolo conhece, mas não aplica. O sábio se curva, se rende, se molda à vontade de Deus. Vivemos uma era de acesso quase ilimitado à palavra. Vídeos, podcasts, sermões, devocionais diários, tudo está ao alcance de um clique. Mas nunca se viu tanta fragilidade espiritual. Isso porque muitos estão apenas acumulando conteúdo, mas não estão sendo transformados. A areia pode até parecer firme no começo,
Mais cedo ou tarde, tudo desmorona. Não basta saber o que é certo. É preciso escolher o certo, mesmo quando o coração deseja o errado. O cristão sábio não vive por instinto ou emoção, mas por princípios. Jesus quer que sejamos praticantes, não apenas ouvintes. Em Tiago 1:22 lemos: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O auto-engano é o mais perigoso, porque é silencioso. A areia pode parecer segura, até o primeiro trovão. 4. Qual é o seu alicerce hoje? Se a sua vida fosse uma construção, o que estaria sustentando tudo? Muitos têm erguido seus projetos sobre o sucesso, relacionamentos, dinheiro ou status. Mas nada disso é firme o suficiente para suportar as pressões da existência. O casamento baseado apenas em paixão desmorona. O trabalho baseado em ganância se torna um fardo. A fé baseada apenas em bênçãos se enfraquece diante da escassez. Só a rocha permanece. E a rocha é Cristo, sua palavra, seus ensinamentos, seu exemplo de obediência até a morte. Construir sobre a rocha dá mais trabalho, leva tempo, exige escavação, esforço, profundidade. Quem constrói sobre areia geralmente está com pressa. Quer resultados rápidos, quer uma vida bonita por fora, mas não está disposto a investir no invisível. E é isso que define o futuro. Não o quanto você aparece, mas o quanto você suporta. Não o quanto você se exibe, mas o quanto você permanece. Não o quanto você impressiona, mas o quanto você resiste. O mundo valoriza o exterior. Deus olha para a fundação. Você pode ter começado na areia, mas ainda há tempo de mudar. Talvez sua vida esteja instável, sua fé fraca, seu interior abalado. Volte para a rocha, volte para a palavra. Comece a reconstruir com base em obediência e temor. A boa notícia é que Deus não despreza um coração quebrantado. Se você se arrepender e voltar, Ele estará pronto para te ajudar a levantar tudo de novo dessa vez, com alicerces que suportam qualquer tempestade. 5. A escolha está em suas mãos. A parábola do tolo e do sábio termina sem um final alternativo. Jesus lhe diz: quem ouve e pratica é como o homem prudente, e quem ouve e não pratica é como o insensato. Não há uma terceira via. Ou você constrói sobre a rocha, ou sobre a areia. Ou você escolhe o caminho da obediência, ou da aparência. Não existe neutralidade. E essa decisão é diária. A cada escolha, a cada resposta, a cada ação, você está colocando mais um tijolo na sua casa menos, sobre a rocha ou sobre a areia. Hoje, Deus está te perguntando: qual caminho você está escolhendo? A vida cristã não é uma teoria, é um modo de viver. Os ventos estão chegando, as chuvas virão, e não há nada que possamos fazer para impedi-las. Mas há algo que podemos fazer para não sermos destruídos por elas. Obedecer. Viver como Jesus ensinou. Amar. Perdoar. Crer. Resistir ao mal. Permanecer firmes, mesmo quando tudo em volta diz para desistir. A fé verdadeira é provada na tempestade, mas firmada na rocha, antes que ela chegue. Que você escolha ser o sábio, que, mesmo que tenha levado tempo demais vivendo na areia, hoje decida começar de novo. Que sua vida não seja um castelo bonito, mas vazio. Que ela seja firme, profunda e inabalável. A rocha está disponível. Jesus continua dizendo: quem ouve estas palavras e as pratica, que essa seja a sua história, que essa seja a sua escolha. Porque, no fim, tudo o que construímos será testado, e só o que estiver sobre a rocha permanecerá.